Boa noite, irmãos. Tudo bem? That's all I can say. É tudo que eu consigo falar em português. Well, brother Jaime, I do not think of you as a widow. I could never think of you as a widow. Irmão Jaime, eu nunca pensei de você como uma viúva. And what does it mean if Dr. Santos is demon possessed? What does that make me? Se o Dr. Daniel está possesso por um demônio, o que eu sou nessa história? It's a pleasure to be back in Brazil. I love coming here. É um prazer poder estar de volta ao Brasil. Eu adoro vir aqui ao Brasil. It's always an encouragement to me to see what God is doing here. É sempre para mim um grande encorajamento ver o que Deus está fazendo aqui no meio de vocês. And a lot of things that I have to say tonight may not actually fit the context of Brazil. E eu reconheço que algumas das coisas que eu vou falar hoje aqui pode não encaixar exatamente no contexto do Brasil. I've talked to many of your pastors over the years coming down here, and I get a sense that there are a lot of similarities between the United States religious scene and Brazil. Eu tenho conversado com pastores de vocês e quando eu converso, eu fico sabendo da realidade do Brasil, eu tenho a percepção que há sim algumas similaridades no contexto daquilo que acontece lá e o que acontece aqui. But you'll have to decide how much of this you can use. Mas vai ficar por sua conta decidir o quanto daquilo que eu vou falar pode ser aplicável à sua situação. I can only describe the situation in my own country. Eu posso descrever a situação do meu país, mas a decisão será de vocês. So what I'd like to do, first of all, I've been asked, Jaime has asked me to talk first of all about the problem, and then the solution. If there's a problem, this whole conference is about the plenitude, a plenitude de Cristo para a igreja. Então, o reverendo Jaime me pediu para falar inicialmente em duas partes. A primeira parte eu vou tratar e descrever o problema. E na segunda parte eu vou tentar formular uma solução para esse problema, que é parte do título geral da nossa conferência. So what impedes our churches, some of our churches being that? Então, o que exatamente impede a nossa igreja de ser o que ela tem que ser? So I'm not doing my favorite thing tonight, preaching. Então, eu tenho que confessar que eu não estou fazendo aqui a coisa preferida, que é pregar. I'm describing the problem. A palestra hoje é mais uma palestra, não é um sermão, eu estou descrevendo o problema. But I would like to start with Romans 10, verses 5 through 17. Mas eu gostaria de começar lendo Romanos 10, do capítulo 5 a 17. 5 to 17? Yes, please. Então nós vamos ler Romanos, capítulo 7. Capítulo 10, de 5 a 17. Please, if you wouldn't mind. Ok, diz assim a palavra do Senhor. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. At the time of the Reformation, Martin Luther said there were 3 ways we try to ascend into heaven. Na época de Lutero, ele dizia que havia 3 maneiras de você ser levado aos céus. Through our works, Através do nosso trabalho, through mysticism, através de misticismos and through theological speculation. e por meio também de especulação teológica. And I think that there's a lot of truth in that, and I think it applies to our situation today. Eu creio que há muita verdade nisso que Lutero falou e muito disso aplica para a nossa situação na igreja hoje. We're always trying to climb ladders, aren't we?
Nós todos estamos sempre tentando escalar algumas escadas, não estamos? And this is one of the greatest threats to a Christ-filled Christianity. E esse é um dos maiores desafios de um cristianismo que está meio que saturado de Cristo. Everybody's looking for the sacred. Todo mundo está em busca daquilo que é sagrado. Always at Christmas and Easter, our magazines and newspapers have articles, "The Search for the Sacred." Geralmente no período de Natal ou na Páscoa, os artigos nos jornais sempre soltam alguma coisa do tipo o momento sagrado está ao nosso redor. A lot of Christians, especially evangelicals, are always looking for the next big thing. Os cristãos em geral estão sempre em busca da próxima grande coisa que virá no cenário. How can we climb up to Christ and bring him down? Como é que nós podemos escalar até Cristo e trazê-lo por meio de nós? How can we make him relevant in our world and in our lives today? Como é que podemos torná-lo relevante para as nossas vidas nos dias de hoje? Or do we have to go into the depths as if to bring him up from the dead? Ou será que teremos que ir lá no profundo abismo para trazê-lo de lá? And Paul says, no, he's as near as the word that we preach. E Paulo diz, não, gente. Ele está tão perto de vocês como a palavra que nós lhes pregamos. Christ is present in his word. Cristo está presente na sua palavra. It's not only that the Bible talks about Christ, but Christ himself speaks through the preaching of the word. Não é apenas que Cristo está por volta, próximo da palavra, mas ele está presente na palavra quando ele é pregada. We don't climb up, he descends to us. Nós não escalamos, mas é ele que desce até nós. When I was a kid, I used to go to the mall, a mall just like this, and run up the down escalator just for fun. Quando eu era criança, eu gostava de num shopping como esse aqui ficar brincando na escada rolante, subindo e descendo. Now I'm lucky in my present shape if I can just go up the up elevator. Atualmente, na minha forma física, eu acho que eu gostaria mais só de ficar subindo na escada. But everybody's doing that, right? They're running up the down. God is coming down to us. Mas as pessoas geralmente têm essa tendência de tentar escalar para chegar a Deus, sendo que Deus ele se compraz em vir até nós. That's the incarnation, right? Essa é a essência da encarnação, não é? And then he comes to us every time the gospel is preached. E ele vem então até nós todas as vezes que o evangelho é pregado. Faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. A fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra. But let me now, having begun there, summarize the state of the American religious scene right now. Mas tendo começado então com essa rápida consideração, deixe-me fazer aqui um rápido levantamento do cenário da igreja na América do Norte. You may have seen the recent study that Ligonier Ministries conducted. Não sei quantos já ouviram uma pesquisa que o Ministério Ligonier eles lançaram. The 2018 survey on the state of theology in the U.S. A pesquisa 2018 sobre o estado em que a teologia se encontra nos Estados Unidos. Among United States adults, 80% said they disagreed with the statement, even the smallest sin deserves eternal damnation. Mais ou menos 80% dos evangélicos nos Estados Unidos, eles não concordam que um pecado ele culminará numa condenação que caminhe para uma pena eterna. So there's no real sense of sin as cosmic treason against a holy God. Então, não há nenhuma percepção de que o pecado seja algo que levará alguém a uma condenação diante de Deus. They're just mistakes that we make. Então, o pecado são erros que a gente comete. We all have bad days, Todos nós temos uns dias maus, but it has nothing to do with God. mas não tem nada a ver diretamente com Deus. According to 60% of Americans, religious belief is a matter of personal opinion and not about objective truth. Mais ou menos 60% das pessoas lá acreditam que a religião é uma questão de opinião pessoal e não sobre uma verdade objetiva. But now we turn to the evangelicals. Mas agora, quando a gente volta não só para o público geral, mas para dentro dos evangélicos,
A majority of evangelicals say everyone sins a little, but most people are good by nature, and God accepts the worship of all religions. Entre os evangélicos, a pesquisa descobriu que, para a maioria dos evangélicos, eles acreditam que todos pecam um pouco, mas, por natureza, todos são pessoas boas, e Deus também aceita as religiões, todas elas. So a majority of American evangelicals reject the doctrine of original sin. Então, a maioria dos evangélicos nos Estados Unidos, eles rejeitam a ideia do pecado original. And a majority of American evangelicals deny that Christ is the only way to the Father. E a grande maioria dos evangélicos nos Estados Unidos negam que Jesus Cristo seja o único caminho para levar até Deus. In fact, there's a lot of confusion about who Christ is. Na verdade, tem muita confusão até na descrição de quem Cristo realmente é. 78% of evangelicals agree with the statement, Jesus is the first and greatest being created by God. A pesquisa revelou que 78% das pessoas concordariam com a seguinte afirmação: Jesus é o primeiro e o maior ser criado por Deus. If that's true, 78% of American evangelicals are functioning Jehovah's Witnesses. Se isso for verdade, então a maioria, 78% dos evangélicos, na verdade, são testemunhas de Jeová. And 38% agree or aren't sure whether religious belief is a matter of personal opinion, not objective truth. 38%. E 38% das pessoas entrevistadas não estavam certos de que a religião era realmente uma questão pessoal ou era uma questão de verdade absoluta. A very distinguished secular firm also did a very broad and complete study in 2016. Há uma companhia também de pesquisas nos Estados Unidos que fez um levantamento semelhante no ano de 2018. Many Americans say they're spiritual, not religious. E alguns evangélicos nos Estados Unidos dizem que essa companhia de pesquisa é mais espiritual e não muito objetiva nos resultados. They may even be superstitious, but whatever they are, they don't believe in the traditional God of Christianity. Pode ser uma coisa subjetiva, mas eles também não estão envolvidos, com nenhum Deus do cristianismo. And even 26% of self-identified born-again evangelicals, 26% say they do not believe in a personal God. E é interessante que eles mostram também que 26% das pessoas que são chamadas nascidas de novo em Cristo não acreditam que isso possa ser realmente uma realidade. Rather, they believe in an impersonal force. E, ao contrário, eles acreditam que isso é fruto de uma força pessoal que causou a transformação. Or they're just not sure. Ou eles não estão certos exatamente por que a transformação em suas vidas aconteceu. Given all this confusion, it's not surprising that so many evangelical leaders have embraced as a fellow Christian a president who, despite his notorious immorality, says he's never asked God forgiveness because he's a good person. Não é de surpreender, então, que os americanos escolheram como presidente dos Estados Unidos uma pessoa que diz claramente que ele não tem razão para pedir perdão a Deus por nada do que ele faz. That's not a political statement. Isso não é uma afirmação política dele. It's not about policy. Não tem nada a ver com política. But Donald Trump, I think, really does represent where America is spiritually. Eu acho que Donald Trump representa exatamente o ponto em que a sociedade americana evangélica está atualmente. The last study that I'll mention is another Pew study done last year titled The Reformation After 500 Years. A última pesquisa que eu vou mencionar aqui foi feita pelo instituto chamado Pew. Eles publicaram também, novamente, uma pesquisa sobre o estado das pessoas 500 anos após a Reforma. And this is what this secular firm concluded. E é isso que essa firma de pesquisa, é uma pesquisa secular,
eles chegaram à conclusão: most U.S. Protestants are functionally Roman Catholic, with a majority saying that, quote, good deeds and faith in Christ are both needed to be saved. Essa pesquisa mostrou que a maioria dos protestantes nos Estados Unidos são, na verdade, católicos romanos, com a maioria dizendo que boas obras e a fé em Cristo são necessárias para a salvação. And a majority of the Protestants surveyed said they don't believe Scripture is the sole norm for faith and practice. E a maioria das pessoas entrevistadas também disseram que eles não acreditam que a Escritura seja a única palavra de Deus para a salvação. But sadly, 30% of the evangelicals affirm both sola fide and sola scriptura. Only 30% affirm the two pillars of the Reformation. E dessa entrevista mostrou que apenas 30% dos evangélicos nos Estados Unidos afirmam duas das solas, né, que é a sola fide e a sola scriptura. So if 80% basically of American evangelicals are functionally Roman Catholic, what is the influence of the Reformation? Então, a minha questão é sempre essa: se praticamente 80% da população evangélica nos Estados Unidos funcionam e agem como católicos romanos, qual é a percepção que eles têm de ser uma tradição oriunda da Reforma? The medieval church had a slogan, a bumper sticker on their wagons. A igreja medieval costumava ter lá um adesivo, né, na carruagem deles, como um adesivo de para-choque de carro. God will not deny his grace to those who do what lies within them. Come again? God will not deny his grace to those who do what they can. Ok. Deus não irá negar a sua graça para aqueles que têm Cristo, têm Deus dentro do seu coração. That's really close to what Ben Franklin said. Isso é muito próximo do que Benjamin Franklin disse. God helps those who help themselves. Deus ajuda aqueles que se ajudam a si mesmo. Pull yourself up by your own bootstraps. Então, pegue você mesmo pela bota e levante-se. But sadly, 87% of evangelicals agreed with that. E vocês vão ficar assustados, mas 80% dos evangélicos, eles acreditam nessa premissa. And 68% thought that Ben Franklin's slogan was a biblical quotation. E 60% dos americanos, eles acham que essa citação do Benjamin Franklin é uma citação das Escrituras. I mean, you can only say with John Stott, when someone asked the great evangelical leader John Stott what his impression is of the state of world evangelicalism, his answer was the growth without depth. E eu tenho que concordar com a resposta que o John Stott deu quando ele foi perguntado a respeito do estado em que se encontra o cristianismo atualmente. E ele disse: crescimento sem profundidade. I call it Christless Christianity, Eu chamo isso de um cristianismo sem Cristo, where we use Jesus for all sorts of projects, onde nós usamos Cristo para todo tipo de projetos que queremos fazer, but Christ increasingly is no longer the Savior of sinners placarded before us in preaching and sacrament. onde Cristo não é mais a peça principal para nos salvar e dar acesso ao Pai por meio da remissão de pecados. Now, for us, this didn't happen overnight. Para nós, isso não acontece, gente, da noite para o dia. This goes back, you could go back a lot further, but we could start with Charles Finney. Nós podemos fazer aqui uma visão retrospectiva para muito longe, mas vamos começar na obra de Charles Finney. How many of you know Charles Finney? Quantos de vocês conhecem Charles Finney? Yeah. And Billy Graham said that he was the greatest evangelist since the Apostle Paul. Billy Graham costumava dizer que Finney foi um dos maiores evangelistas depois do apóstolo Paulo. I grew up thinking Charles Finney was a great pioneer. Eu, por exemplo, cresci achando que Charles Finney tinha sido um grande pioneiro no evangelicalismo. But Finney denied original sin. He said that we're not born sinful. Mas Finney, por exemplo, ele negava
o pecado original. We're com- Dizia que nós não fomos nascidos, né, pecadores. We're completely able to do whatever God commands by nature. Nós somos, na verdade, totalmente capazes de fazer o que Deus manda na sua lei. He writes, "The new birth is not a miracle in any sense, but simply the result of the right techniques." Ele diz claramente que o novo nascimento não é um milagre em nenhuma maneira, mas é a resposta correta quando os procedimentos são seguidos corretamente. So instead of God's means of grace, he invented his own new methods. Então, ao invés dos meios de graças oriundos das Escrituras, Finney ele criou seus próprios métodos. Not the settled pastor and the ministry at the local church, but the traveling evangelist became the standard. Então, ao invés de ter um pastor fixado numa igreja local, ele iniciou o ministério de pastor itinerante. All you have to do is manipulate people's emotions and whip them into a frenzy so they'll come forward. Tudo que você precisa fazer é, numa pregação, manipular a sua audiência emocionalmente que eles virão à frente. Finney was very clear about this. You have to convert yourself. E Finney era muito claro nisso que ele falava. Você tem que se converter, você mesmo. One of his most famous sermons is Sinners Obligated to Change Their Own Heart. E um dos seus sermões mais famosos é o Pecadores Obrigados a Mudar a Si Mesmos. So he denied the substitutionary atonement of Christ. Ele negava, por exemplo, a expiação. If Christ died in our place, then why should we be holy? Então, se Cristo morreu em nosso lugar, se ele morresse em nossos lugares, qual é a nossa responsabilidade diante disso? And the doctrine of justification through faith alone he called another gospel. E a doutrina da justificação pelo evangelho apenas, ele chamava isso de um outro evangelho. He says this doctrine that Christ's righteousness is imputed to us has slain more souls than any other heresy in history. Ele dizia que essa doutrina da justiça de Cristo que foi imputada sobre nós tem causado muito mais morte na igreja, na história, do que qualquer outra doutrina. If we wanted to do a larger survey, we could go back to the 4th century. Se a gente quisesse fazer uma pesquisa bem maior, nós iríamos talvez no 4º século. Augustine versus Pelagius. Agostinho versus Pelágio. Augustine defended the doctrines of grace, Agostinho defendia a doutrina da graça. and Pelagius denied original sin, the substitutionary atonement, justification, and the sovereignty of God in His grace. E Pelágio negava o pecado original, a expiação e todas essas coisas. So Charles Finney really was a follower of Pelagius. Então, eu diria que Charles Finney, ele era realmente um seguidor de Pelágio. One of my good friends is Roger Olson, an Arminian. Eu tenho um amigo, Roger Olsen, ele é um grande amigo e ele é arminiano. He's a professor at Baylor University. Ele é professor na Universidade de Marriott. And of course we don't agree on some important matters. E é lógico que nós não nos concordamos aí em assuntos importantes. But he has written that the United States is not Arminian, it's Pelagian. Mas ele já escreveu sobre isso, dizendo claramente que os Estados Unidos não é arminiano, mas ele é pelagiano, na verdade. So this is one of the major heresies of our fallen human nature. Então, essa é uma das principais heresias oriundas da nossa natureza caída. Charles Spurgeon once said, "You don't have to teach people to become Pelagians. Spurgeon uma vez disse que nós não precisamos ensinar as pessoas a serem pelagianas, You have to constantly teach them out of it their whole life. mas deve tentar ensiná-las a sair fora disso. Because we gravitate toward it, right? We gravitate toward thinking, hey, I'm pretty good, I can save myself." Porque naturalmente nós estaremos gravitando ao redor desse conceito. Não, eu sou uma pessoa muito boa, eu consigo fazer as coisas. Fundamentalism and the holiness movement continued Charles Finney's revival legacy. O fundamentalismo como movimento eu vejo como continuação da obra e do projeto de Charles Finney. Fundamentalism created a whole list of rules that aren't found in the Bible just to make sure that they were not in contact with the world.
O fundamentalismo acabou criando um grupo de regras que não estavam necessariamente nas Escrituras, de modo que pudesse separar um pouco a igreja do mundo em que ela se encontrava. The gospel of God's grace was definitely not the center. E o evangelho da graça de Deus definitivamente não era o centro dessas regras criadas pelo fundamentalismo. Christ was judge, not savior. Cristo era visto como um juiz e não como um salvador. I remember growing up in a fundamentalist church thinking that Christ was my judge more than my savior. Eu lembro eu fui criado numa igreja fundamentalista quando eu era criança e eu tinha essa impressão de que Deus era o meu juiz, não o meu salvador. And it's amazing how many icons of American pop culture grew up the same way. E é interessante observar quantas figuras populares nos Estados Unidos, pessoas famosas, elas cresceram também nesse contexto. CNN founder Ted Turner went to a fundamentalist Christian church and school. O criador daquela rede CNN nos Estados Unidos, Ted Turner, ele foi criado, né, numa igreja fundamentalista. And now he says Christianity is for losers. E hoje ele diz claramente que o cristianismo é para perdedores. Actress and New Age activist Shirley MacLaine was raised in a staunch fundamentalist home as well. A atriz, uma ativista, né, do projeto Nova Era, Shirley MacLaine, também foi criada nesse contexto de uma igreja da cosmovisão fundamentalista. Playboy's Hugh Hefner writes this. Playboy, what? The late founder of Playboy, Hugh Hefner. O fundador da revista Playboy também diz o seguinte. He says, I was very idealistic, very romantic kid in a very typical Midwestern Methodist repressed home. Eu era, quando criança, uma pessoa bastante romântica, mas reprimida dentro desse contexto, né, evangélico fundamentalista. There was no show of affection of any kind. Não havia qualquer manifestação de afeição. And I escaped to dreams and fantasies produced, by and large, by the music and movies of the 1930s. E eu acabei conseguindo me escapar dessa cadeia por meio de filmes e músicas daquela época. Raised in a Baptist church, conservative Baptist church, Oprah Winfrey wanted to be a preacher when she grew up. Oprah Winfrey, ela foi criada também numa igreja batista, nesse contexto também, e ela até chegou a desejar ser uma pregadora. Her friends in school dubbed her preacher woman. E na escola, as pessoas geralmente brincavam com ela, chamavam ela de pregadora. As LaTanya Taylor relates, quote, to her audience of more than 22 million, mostly female viewers, she has become a postmodern priestess, an icon of church-free spirituality. E alguém já comentou claramente que o estilo de trabalho e o programa de televisão da Oprah tem se tornado um ícone de uma igreja que é liberta sem qualquer relação com uma espiritualidade. Now, Charles Finney called the church a society of moral reformers. Charles Finney chamava a igreja como uma sociedade de reformadores morais. And the reforms he had in mind were both conservative and progressive. E a reforma que ele tinha em mente era tanto conservativa, mas também progressista. He's trying to end the slave trade. Estava tentando encerrar, né, a escravidão no país. And we can be grateful for the work he did. E devemos dar graças a Deus por isso que ele fez. But this is the work of the church, he said. E essa é a principal tarefa da igreja. But then also, the church needs to end the sale of alcohol in America. Mas também ele dizia que a igreja precisa conseguir acabar com a venda de bebidas alcoólicas no país. So Finney was obsessed with private morality and public morality. Então, Finney, ele estava bastante preocupado com a moral que era particular e também com a moral que era pública. Then Protestants split in America in the 1930s. E aí o protestantismo nos Estados Unidos acabou rachando nos anos 30. The modernists and fundamentalists. Os modernistas e os fundamentalistas. The modernists followed the more liberal policies of Finney's public
views. Os modernistas, eles tomaram atitude contra a visão que Finney tinha sobre a moral pública. And the fundamentalists followed his views on private morality. E os fundamentalistas abraçaram a visão de uma moral pessoal que Finney tinha. I don't dance, drink, smoke, or chew, or go with girls who do. How do you turn that into a... Untranslatable. Is it? Okay. Mas, All of the taboos, dancing and drinking and smoking então, há uma sequência de tabu que tem nesse dizer que ele fala: não danço, não fumo, não bebo bebida alcoólica, coisas assim. But on the liberal side and the fundamentalist side, both were very moralistic. Mas é importante você observar que tanto o lado modernista quanto o lado fundamentalista, ambos eram extremamente legalistas. And today you can go to a liberal Protestant church in America. E hoje, por exemplo, você pode ir numa igreja liberal, mas protestante nos Estados Unidos. And not hear Christ proclaimed as Savior of sinners. E não vai ouvir jamais Cristo sendo pregado como Salvador. But a better world now. Mas vai ouvir a pregação da busca de um mundo melhor. Let's get busy, let's work, let's make the world a better place. Vamos pegar no serviço, vamos trabalhar para fazer este mundo um mundo melhor. Then you could go to a conservative Protestant church. E aí você vai depois na igreja conservadora, protestante. And hear them saying really the same thing, only with different political policies and aims. Você vai ouvir dizendo mais ou menos a mesma coisa, só que com uma visão política e os objetivos diferentes. We're in the middle of a midterm election right now, you may know. Não sei quantos sabem, mas nós estamos no meio de uma eleição muito importante nos Estados Unidos. And the liberal churches have the progressive politicians preach in their pulpits, and the conservatives have the conservative politicians preach in their pulpits as if they were pastors. O lado liberal dos pastores tem pregado de púlpito por causa da posição mais progressista, enquanto os pastores conservadores têm pregado também as suas posições de púlpito, tentando convencer o seu ponto. So it's very moralistic. Então, é um dilema bastante fundamentado na moral, no moralismo. Liberals and fundamentalists both agree that we're here either to create a better world now or a better me now. Então, ambos eles concordam no seguinte: nós estamos aqui ou para criar um mundo melhor ou para criar um eu melhor nesse mundo. Does that make sense? Isso faz sentido para você? The liberals want a kind of a social morality, and the conservatives want a private focus on a private morality. The liberals want the best world now, and the conservatives want my best life now. It's individualistic. O modernista sempre quer um mundo melhor, mas a pessoa fundamentalista quer um eu melhor, uma pessoa. Então a diferença é numa moral que é pública, buscada como bem, e uma moralidade que é particular. So along with Ted Turner, Shirley MacLaine, Hugh Hefner, Oprah Winfrey, and so many others, Americans, after all of that fundamentalism, either turned against Christianity, turned against the church, or decided that if they go back to church, they want one on their terms. Então, pessoas como Oprah Winfrey e todas essas personalidades que eu mencionei acabaram tendo que decidir: ou eles vão retornar para a igreja, ou eles vão lutar com as ferramentas que ele tem para tentar promover a mudança esperada. I beg your indulgence now to introduce the second heresy that I find pervasive in American culture. Eu peço a sua paciência para introduzir aqui uma segunda heresia que eu identifico na sociedade americana. And it's not just American culture, I see it all around the world. E eu tenho visto que não é só uma heresia americana, eu tenho visto isso em todo lugar pelo mundo onde eu ando. It's the heresy of Gnosticism. É a heresia do gnosticismo. How many of you have heard of Gnosticism? Quantos já ouviram aqui falar sobre o gnosticismo? Yeah. Great, terrific. Muito bom. Yeah, the Gnostics believed in salvation by inner enlightenment. O gnóstico, em tese, acredita na salvação por meio de uma iluminação pessoal. They didn't care about the historical Jesus who lived and died
and rose again on the third day. Eles não estão nem aí para um Jesus histórico que nasceu, morreu e foi crucificado. It's the Christ in my heart, Mas é o Cristo que está aqui dentro do meu coração. the part of me that's divine deep down. A parte que está dentro de mim, que é a parte divina, lá no profundo. I may commit sins outside of myself, but the deeper you go, the closer you get to divinity. Eu posso externamente cometer vários tipos de pecado, mas quanto mais fundo você penetrar dentro de mim, você vai ver que eu sou mais próximo daquilo que é divino. So, in short, salvation is found by turning within. Então, em resumo, para o gnóstico, a salvação ela é encontrada quando você se volta para si mesmo. Now, I think Pelagianism and Gnosticism are very close to what Paul is talking about in Romans 10. Eu creio que o pelagianismo e o gnosticismo, eles estão muito próximos do que Paulo estava falando em Romanos capítulo 10. Pelagianism climbs up the ladder as if to bring Jesus down. O pelagianismo é como se estivesse escalando uma escada para trazer Cristo de cima para baixo. I'll work, I'll follow the rules, I'll follow the policies, I'll march wherever I need to march. É eu seguindo as minhas regras, as diretrizes para conseguir aquilo que eu quero. Whereas Gnosticism goes into the depths. Enquanto que o gnosticismo, ele na verdade escala para dentro do interior humano. The God within. O Deus que habita dentro de nós. I have this deep personal spirituality inside of me, and no one outside of me is going to tell me what to believe. Eu tenho uma espiritualidade dentro, no profundo do meu ser, e não é ninguém lá fora que vai dizer como eu tenho que adorar a Deus. Now, when Americans say, as the majority do, that they're spiritual, not religious, I think this is what it means. E como vocês devem saber, a maioria dos americanos, eles estão prontos a dizer que eles são espirituais, mas eles não são religiosos. It's basically Joel Osteen. Isso aí é basicamente Joel Osteen diz Does isso. anybody here, does Osteen show up here in Brazil? A literatura de John Osteen é conhecida aqui no Brasil. How to become a better you. Como se tornar um melhor você. How to have your best life now. Como ter o melhor da sua vida agora. That's the religion I'm really talking about here. Essa é a religião que eu estou falando aqui. Now, nobody says, I'm a Pelagian. Ninguém vai dizer, eu sou um pelagiano. Hello, anybody who wants to be a Gnostic, the bus is over here, I'm taking any Gnostics. Ninguém vai falar, tem alguém querendo ser gnóstico, vamos vir por aqui, fica do lado esquerdo. Ninguém vai falar isso. It's just our natural tendency. Remember, Adam and Eve sinned because they wanted to turn inward and not listen to God's word. É uma tendência natural do ser humano. Lembre, Adão e Eva, eles tomaram a direção de olhar para dentro de si mesmos e não para Deus. They wanted to be gods themselves. E eles queriam se tornar Deus. And we are their children. E nós somos seus filhos. Now, here's the problem as I see it, and I'll close with this. Então, veja aqui, o jeito que eu vejo esse problema, e eu vou encerrar com isso. Number one, God is trivialized and sentimentalized. Eu vejo que, na verdade, Deus ele está sendo trivializado e sentimentalizado. No longer the God of holiness and majesty and sovereignty, as well as love and mercy. Então, Deus não é mais visto como o Deus glorioso, majestético, que é também um Deus justo e também misericordioso. The diminished God of our Western civilization is more like a cosmic bellhop. Bellhop? In a hotel, he carries your luggage. O Deus da sociedade ocidental hoje não passa da pessoa no hotel que carrega suas malas e leva no elevador até o seu quarto. Or Santa Claus. Ou Papai Noel. See, everything now has to be happy because everybody was raised in frowning fundamentalism. Então, a premissa básica é que todo mundo tem que estar de alguma maneira feliz. They have to come back to church if church is nice and happy. Então, a premissa é, ele voltará à igreja, ele continuará frequentando uma igreja se aquilo lhe produzir algum tipo de felicidade. You remember the story when Jesus told the Pharisees,
He told the people of his generation, to what can I compare this generation? Você lembra que Jesus, uma vez pregando, ele perguntou: a que compararei essa geração? You're like children playing the wedding game. Vocês são como crianças brincando aí o jogo de casamento. And nobody dances. E ninguém dança. And then you play the funeral game and nobody cries. Então, vocês brincam a brincadeira do funeral, mas ninguém chora. She said, that's what you're like. Então, é isso que vocês parecem. John the Baptist comes neither eating nor drinking, and you say he has a demon. João Batista veio, não estava comendo nem bebendo, e vocês falaram que ele tinha um demônio. The Son of Man comes eating and drinking, and you say, look, a glutton and a drunkard. O Filho do Homem veio comendo e bebendo, vocês chamaram de glutão. In other words, what Jesus is saying is, you don't really understand the law or the gospel. Então, o que Jesus está dizendo é que, olha, na verdade, vocês não entendem nem o Evangelho e nem a lei. The bad news is a lot worse than you imagine. Tá? E vou dizer uma coisa para você. A notícia ruim, ela é bem maior do que vocês estão imaginando. You should play the funeral game. Vocês deviam sim jogar, brincar, né, de funeral. But the good news is greater than you ever imagined. Mas a boa notícia, ela é muito maior do que vocês imaginam. The bad news is worse than you thought. A notícia ruim é pior do que vocês imaginam. And the good news is greater than you can ever imagine. E a boa notícia é muito maior do que você jamais imaginam. But they couldn't handle the bad news or the good Mas news. eles não sabiam nem lidar com a notícia boa, muito menos com a ruim. It was just somewhere in the middle of law and gospel. Então eles estavam ali mais ou menos no meio entre a lei e o evangelho. Not really the law, not really the gospel, Não totalmente na lei e muito menos totalmente no evangelho. but what a friend of mine calls golospel. O que um amigo meu gosta de chamar golospel, né? A lot of mixing of law and gospel in preaching today. Uma mistura de evangelho com lei. And Martin Luther said that was the great problem. So did Calvin. That was the crux of the problem. People can't distinguish the law from the gospel. That really is the source of the moralism I'm talking about here. E tanto Calvino como Lutero sempre bateram nessa tecla. E essa é a razão principal do problema. As pessoas não sabem diferenciar claramente entre a lei e o evangelho. So God is trivialized and sentimentalized. His greatness has been diminished. Deus, então, ele é trivializado e sentimentalizado. Ele é um Deus diminuído em nossa sociedade. Secondly, human beings are sovereign. Em segundo lugar, os seres humanos, eles se tornam como soberanos. We don't exist for God, God exists for us. Não somos nós que existimos para Deus, mas é Deus que existe para nós. It's not sinners in the hands of an angry God, it's God in the hand of angry sinners. Não não são pecadores nas mãos de um Deus irado, mas é um Deus na mão de pecadores irados. Man isn't lost, dead in sin, and helpless to save himself. Então, o homem, ele não está, né, perdido e desesperado em busca da salvação. On the contrary, we're healthy, we're happy, we're basically good. Muito pelo contrário, nós estamos bem, muito obrigado, né, e se sentindo bem, prontos para caminhar. We're the star of our own life movie. Nós somos as estrelas do próprio filme que nós estamos construindo. And maybe we'll give Jesus a supporting role in our life movie. Vamos pensar, talvez a gente dê a Cristo, né, para contracenar nas cenas que estaremos desenvolvendo. But if he doesn't really put the spotlight on me and help me with my plans and my life, I'm going to get mad at him. I'm going to be angry at him. Mas Cristo é melhor não puxar a luz para ele demais e tirar o foco, né, do meu papel nesse filme, porque senão eu vou tirar ele também do filme. So when we read the good news, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. De modo que quando a gente olha o que a sociedade hoje vê como boas novas, não há qualquer relação com condenação. Many respond, what condemnation? Who is God to condemn me? E muitas pessoas vão dizer abertamente, como assim condenação? Como é que Deus pode me condenar? Where do we begin with that? Então, como é que você começaria a responder uma pergunta como essa? We have to go back to the law and the greatness and grandeur of God to show people their deep need for a Savior.
Você tem que começar então de uma compreensão correta da lei, do Deus que deu a lei e de como que isso nos conduz a essa compreensão. Third, since we're self-confident individuals fulfilling our plans and dreams, Já que nós somos pessoas autoconfiantes, cumprindo nossos próprios planos e sonhos, we're all stars in our own life movie. todos nós somos estrelas no filme que estamos fazendo. Who needs the church? Quem é que precisa da igreja? And so now the churches are emptying. Então, as igrejas estão cada vez mais vazias. Evangelical churches, even the Southern Baptist Church, which is huge, they're now losing members rapidly. As igrejas em geral, inclusive a Igreja Batista do Sul, que é muito grande, tem perdido bastante membros. And so now people say, I'll stay at home and do it my way. E o que muitas pessoas estão fazendo é o seguinte: olha, eu vou ficar em casa e fazendo a minha espiritualidade do jeito que eu quero. In the 2nd century, the great church father Irenaeus wrote against the Gnostics. Irineu escreveu no 4º século bastante contra os gnósticos. And he said the Gnostics don't need to come to church, they don't need to hear the word and receive the Lord's Supper because they do all of this at home. E ele dizia que os gnósticos, eles não precisam vir à igreja, não precisam da comunhão, não precisam de nada, porque eles fazem todas essas coisas lá nas suas próprias casas. And now, according to the Ligonier study, a majority of evangelicals agree with that. E hoje, conforme a pesquisa do Ligonier Ministry, a maioria dos evangélicos acreditam exatamente nisso. I hope you don't have my grandmother's favorite hymn. Eu espero que vocês não tenham como a minha avó, né? Ela gostava muito disso. In the garden. No jardim. I come to the garden alone. E ela dizia: eu venho para o jardim sozinha. Not to church with the brothers and sisters. Não na igreja com os irmãos e as irmãs. No, I come to the garden alone while the dew is still on the roses. Não, eu gosto de chegar no jardim quando a brisa ainda está bastante leve. And the joy we share, Jesus and me, the joy we share as we tarry there, none other has ever known. E a experiência eterna que nós experimentamos, eu e Deus sozinho lá no jardim, ninguém mais experimentou. Are you serious? Está entendendo isso? Você acredita nisso? If you've had an experience with Jesus that no one else has ever known, it's with Lucifer, not Jesus. Se você tem uma experiência com Cristo que ninguém nunca mais experimentou, você está tendo experiência com Lúcifer e não com Jesus. As Martin Luther said about those ladders, you climb to the top, and he says, there's this great light, you want to be absorbed by the great light. Well, you will, because Satan dresses himself as an angel of light. E Lutero costumava dizer isso, que você fica lá empolgado, né, com uma escada de luz que está subindo, e você fica empolgado: será que eu vou subir? Cuidado, você vai subir, mas Satanás é o anjo de luz que se apresenta às vezes. No, there are no lone rangers. Então, gente, não há, né, franco-atiradores, pessoas que trabalham solitárias. There is no personal relationship with Christ that isn't also visible membership in the local church. Então, não há um relacionamento com Deus individual que não seja também visível na comunidade do povo de Deus. You can't say you have a personal relationship with the head without being united also to the other members of his body. Você não tem como dizer que você tem um relacionamento com o cabeça e sem ter um relacionamento com os demais membros. So this is Gnosticism. We're really up against a fog of Gnosticism. Então, esse é o gnosticismo nu e cru contra o qual nós temos lutado. Thus, even our future hope is focused on us and this world. E até a nossa futura esperança é focada exatamente nisso. The TV preachers tell us how to have our best life now. Os pregadores da televisão nos diz como que podemos ter o melhor da nossa vida agora. And the liberals focus on our best world now. E os liberais focam
focam no melhor mundo que podemos ter agora. But the gospel proclaims not a better you or a better world, Mas o Evangelho não proclama nem um melhor você e nem um melhor mundo, but death and resurrection. mas morte e ressurreição. Guess what? You come to church and you hear the law, and your character you're writing for yourself dies in this episode. Mas adivinha só, você vai para a igreja, uma igreja bíblica, você ouve sobre um principal personagem e esse personagem ele morre na história que é pregada, que é o Evangelho. And then, before you know it, you're raised with Christ and become a part of his story. E adivinha, depois que esse personagem ele ressuscita, você ressuscita com ele e você faz parte dessa história. Not a better you, not a better Adam, not a better world, but a new creation. Não um melhor você, não um mundo melhor, mas uma nova criação. The bottom line, Então, colocando em termos finais, we need to recover the grandeur of the biblical story. nós precisamos redescobrir o lado grandioso da história da salvação. We need to realize that this script that we're writing for ourselves as stars of our own movie is really a dead end script. Nós temos que conseguir entender isso, que a trama que nós estamos escrevendo para o nosso próprio filme é uma rua sem saída. Every Lord's Day we should gather to be re-scripted into the greatest story ever told. Todas as vezes que nos reunirmos como povo de Deus numa igreja, nós deveríamos tentar ajustar a trama das histórias da nossa vida com aquilo que Deus está escrevendo junto com o povo de Deus. Christ preaches us into this new creation. Deus, ele nos prega, ele nos coloca dentro desse projeto da nova criação. And then for his movie, he even has props. Então, nesse filme que ele está escrevendo, que é o evangelho dele, ele tem até pessoas que são como contracenadores, dublês. Baptism and the Lord's Supper. Por exemplo, o batismo e a ceia do Senhor. These are the three main things of Christianity. Word, baptism, supper. Essas são os três principais elementos do cristianismo: o batismo, a ceia e a palavra pregada. This is how the Holy Spirit is sweeping us into the greatest story ever told. É por meio dessas três coisas que o Espírito acaba nos varrendo para dentro dessa história grandiosa que Cristo está escrevendo. May I close with an illustration? Posso concluir com uma ilustração? Well, I guess I'm going to anyway. Querendo ou não, eu vou concluir. Donald Gray Barnhouse, pastor of 10th Presbyterian Church in Philadelphia. Donald Barnhouse, ele era pastor da 10ª Igreja Presbiteriana da Filadélfia. Years ago, the 1950s, he preached a sermon and he asked this question, and I think it's one of the best questions any one of us could ask today. E uma certa ocasião ele estava pregando numa igreja e ele fez a seguinte pergunta, que eu creio ser uma das perguntas mais brilhantes que eu já ouvi. What would happen, and I'm going to change the name here, what would happen if Satan took over Manaus? Ele perguntou, eu vou mudar aqui só para contextualizar, o que é que aconteceria se Satanás tomasse conta e fosse o gerente geral da cidade de Manaus? Now, some of us would get out our demon fighting manuals. Alguns de nós já podem puxar da gaveta da estante, né, um manual de batalha espiritual, alguma coisa. Others would want to do some sort of ritual to send him back to where he belongs. Alguns tentariam já arranjar um jeito de expulsar e mandar os demônios para de onde eles vieram. But here's what Barnhouse said: if Satan took over a city, here's what it would look like. Mas veja o que Barnhouse disse. Se Satanás tomasse conta, fosse o gerente geral de uma cidade, veja o que aconteceria. The streets would be clean. Creio que as ruas estariam todas sempre limpas e bem varridas. Beautiful white picket fences with lovely lawns. Todos os muros estariam bem pintadinhos de branco, com as jardineiras floridas. The kids would have short hair.
Todos os menininhos já com o cabelinho bem cortado, They would say, yes, ma'am, no, ma'am, yes, sir, no, sir. sempre respondendo para os mais idosos, sim senhora, não senhora, obrigado, não senhor. All the bars would be closed, Todos os botecos seriam fechados. and everyone would go to church every Sunday where Christ is not preached. E todo mundo nessa cidade iria à igreja no domingo, onde Cristo não seria pregado. Let's think about that. Vamos pensar sobre isso. Let's pray. Vamos orar. Our Father, our hearts are heavy when we think about the problems that we face. Senhor, nossos corações se sentem pesados quando pensamos sobre as coisas que temos feito. And then it seems worse when we look within ourselves and realize that we are the very people who do turn inward rather than looking outward by nature. E a situação se complica mais quando olhamos para nós mesmos e vemos que nós somos aqueles que se voltam para dentro de nós e não nos voltamos para Ti. By nature, we want directions on how to save ourselves rather than the proclamation of how you have saved us in your Son. Por natureza, somos inclinados a pensar mais em achar estratégias de como salvar a nós mesmos do que atentarmos para o Evangelho e as propostas que o Senhor tem nos dado. Help us, Father, to identify Christless Christianity in our own hearts. Ajuda-nos, ó Deus, a identificar Cristo e o cristianismo dentro dos nossos corações. We all know that we tend to make ourselves the stars of our own show. Nós sabemos que temos sempre tentado nos tornar as estrelas em nosso próprio show. And turn us away from the problem to the great solution of Christ's complete sufficiency. E ajuda-nos, ó Deus, a não nos afastarmos demais do fato de que Cristo é a grande solução. And for all of this, we pray for the illumination of your Holy Spirit. E por tudo isso, ó Deus, suplicamos a iluminação do Teu Espírito. And we pray in the name of our all-sufficient Savior, Jesus Christ. E oramos em nome do todo-suficiente Cristo Jesus. Amen. Amém.